Fala pessoal, aqui é o Sérgio Pereira. Hoje eu vou te contar uma história tão misteriosa e que parece lenda. Então já faz o seguinte antes da gente começar. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Eu gosto de saber até onde essas histórias estão chegando. Se você curte mistérios que deixam aquela pulga atrás da orelha, já se inscreve no canal agora. E claro, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que ama um enigma e não tem medo de encarar o desconhecido. Agora, apaga a luz se puder, aumenta o volume e vamos começar. Há histórias que nascem como boatos e desaparecem. Outras atravessam gerações, mudam de forma, ganham novos detalhes e continuam sendo contadas como se algo nelas ainda estivesse vivo. Entre todas as lendas modernas, poucas são tão perturbadoras quanto a do homem mariposa. Uma figura alta, de proporções quase humanas, com asas gigantes que se abrem no escuro como um manto. Olhos vermelhos, intensos, que parecem refletir não a luz, mas algo de dentro. Testemunhas descrevem uma presença silenciosa, pesada, como se o ar ao redor ficasse mais denso quando ele aparece. Quem o viu relata a mesma sensação. Primeiro o estranhamento, depois o medo e, por fim, a certeza de que aquilo não deveria existir. Durante décadas, esse ser foi avistado em estradas desertas, áreas industriais abandonadas, florestas e regiões marcadas por silêncio. Sempre à noite, sempre à distância e quase sempre antes de algo ruim acontecer. A lenda do homem-mariposa não pertence apenas ao passado. Ela continua surgindo em relatos esparsos, em fotografias duvidosas, em depoimentos que parecem improváveis demais para serem inventados e consistentes demais para serem ignorados. Não existe consenso sobre o que ele é. Uma criatura desconhecida? Uma entidade? Um mensageiro? Ou apenas o reflexo coletivo de um medo que ainda não sabemos explicar? O mais inquietante é que, ao longo do tempo, a história deixou de ficar restrita a uma única cidade ou país. Avistamentos foram relatados em diferentes regiões do mundo, sempre ligados a momentos de tensão, tragédias ou acontecimentos inexplicáveis. E se algo assim pode surgir em qualquer lugar, então uma pergunta inevitável começa a se formar. Seria possível que o homem-mariposa aparecesse também no Brasil? Não há registros oficiais que confirmem isso, mas há relatos isolados, histórias mal documentadas, sombras vistas em áreas afastadas, figuras descritas por moradores de regiões rurais que nunca ouviram falar da lenda americana. Talvez coincidência, talvez imaginação, ou talvez apenas mais um capítulo de algo que começou muito antes de virar mito, antes de se tornar símbolo. Porque antes de virar mito, antes de se tornar símbolo, houve uma primeira noite, um primeiro encontro e 4 pessoas que juraram ter visto pela primeira vez aquilo que o mundo passaria a chamar de Homem-Mariposa. A primeira noite registrada aconteceu em 15 de novembro de 1966, na pequena cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental. Um lugar cercado por florestas, silêncio e estruturas industriais abandonadas desde a Segunda Guerra Mundial. 4 jovens, 2 casais, dirigiam por uma estrada escura em uma área conhecida como TNT, um antigo complexo militar tomado pelo mato e por ruínas de concreto. O clima já era estranho por si só. Não havia casas por perto, nem movimento, apenas o som do motor e o vento atravessando as árvores. Até que os faróis iluminaram algo no meio da estrada. No início, parecia apenas uma sombra, grande demais, alta demais, imóvel. Quando o carro se aproximou, a forma se revelou. Uma criatura cinza, com cerca de 2 metros de altura, corpo ereto e asas gigantes dobradas nas costas. Mas foram os olhos que prenderam a atenção de todos. Vermelhos, intensos,
brilhando como se refletissem uma luz que não estava ali. Ele virou lentamente a cabeça e encarou o carro. O motorista desviou bruscamente para não atingi-la. A criatura então abriu as asas de uma vez só, num movimento pesado e silencioso, e levantou o voo em direção ao pântano próximo. O carro quase saiu da estrada. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Era como se o cérebro demorasse a aceitar o que os olhos tinham visto. Até que um dos passageiros olhou pelo vidro traseiro. E os olhos estavam novamente. A criatura vinha em alta velocidade, voando logo acima do asfalto, perseguindo o carro. O motorista acelerou o máximo que pôde. O velocímetro passou dos 150 km por hora. Mesmo assim, ela continuava próxima, acompanhando cada curva, cada movimento, como se não sentisse esforço algum. A perseguição durou minutos que pareceram horas. E então, quando o carro deixou a área do complexo TNT, a criatura simplesmente sumiu. Nenhum som, nenhum rastro. Apenas escuridão. Os 4 chegaram na cidade em estado de choque, tremendo, confusos, tentando encontrar palavras para algo que não parecia ter explicação. Nos dias seguintes, contaram o que viram a amigos, vizinhos, autoridades. A maioria duvidou. Alguns riram, outros ficaram em silêncio. Mas aquela noite não seria esquecida, porque sem que eles soubessem, aquele encontro marcava apenas o começo. O que começou como uma história absurda contada por 4 jovens, logo deixou de ser um caso isolado. Nos dias seguintes ao primeiro avistamento, algo estranho começou a acontecer em Point Pleasant. Outras pessoas passaram a relatar encontros semelhantes. Não eram apenas curiosos ou moradores impressionáveis. Entre eles, havia bombeiros voluntários, trabalhadores da região, famílias inteiras. Alguns diziam ter visto uma figura alada parada sobre telhados ou árvores. Outros afirmavam ter sido observados por olhos vermelhos brilhando no escuro, imóveis, como se estivessem estudando cada movimento. A afirmativa de um morador chegou a ser perturbadora. Ele disse ter sentido o cheiro da criatura, algo parecido com o de um animal selvagem, úmido, vindo da floresta. As histórias começaram a se acumular. Não era mais possível ignorar. A imprensa local passou a investigar, entrevistando testemunhas e reunindo descrições. E foi nesse momento que a criatura recebeu um nome. Um jornal decidiu chamá-la de Homem-Mariposa. O nome se espalhou rapidamente, ajudando a transformar relatos soltos em uma narrativa coletiva. Agora havia uma identidade, uma forma de se referir àquilo que tantas pessoas juravam ter visto. Mas com o nome veio também algo mais inquietante. A sensação de que a criatura não era apenas um animal desconhecido, nem uma simples ave gigante confundida na escuridão. As descrições indicavam comportamento, observação, presença constante, como se estivesse acompanhando. Relatos começaram a surgir fora de Point Pleasant, em cidades vizinhas e outros estados do meio-oeste americano. A figura alada era vista à distância, às vezes parada, às vezes em movimento, sempre à noite, sempre desaparecendo antes que alguém pudesse se aproximar. A lenda estava deixando de ser local, e pela primeira vez começava a surgir uma pergunta incômoda. Se tantas pessoas estavam vendo a mesma coisa, por quanto tempo aquilo já estava ali? E mais inquietante ainda, se podia aparecer em diferentes cidades, o que impediria o Homem-Mariposa de aparecer também no Brasil? Não há registros oficiais que confirmem isso, mas há relatos isolados, histórias mal documentadas, sombras vistas em áreas afastadas, figuras descritas por moradores de regiões rurais que nunca ouviram falar da lenda americana. Talvez coincidência, talvez imaginação, ou talvez apenas mais um capítulo de algo que começou muito antes de virar mito. Em Point Pleasant, o medo ganhou um novo significado. Muitas pessoas começaram a reinterpretar encontros anteriores à tragédia como presságios ignorados.
a criatura não teria causado o desastre, mas teria aparecido antes dele, como se estivesse anunciando. A partir desse momento, relatos semelhantes começaram a surgir em outras regiões, sempre com o mesmo padrão: uma figura alada, olhos vermelhos, observando à distância, pouco antes de um evento traumático. Décadas depois, surgiram histórias que conectavam a aparição da criatura a grandes catástrofes mundiais. Testemunhos não comprovados afirmavam que uma silhueta semelhante foi vista antes do terremoto na Cidade do México, em 1985. Outros associaram a figura à tragédia nuclear de Chernobyl, em 1986. E houve quem dissesse ter percebido algo incomum nos céus dias antes dos ataques de 11 de setembro de 2001. Não existem registros oficiais que confirmem essas conexões, mas a repetição da narrativa fortaleceu o mito. O Homem-Mariposa não falava, não se comunicava verbalmente, pelo menos não segundo os relatos documentados. Ele apenas aparecia, observava e desaparecia. Essa ausência de comunicação direta tornava tudo ainda mais inquietante. Se era um aviso, por que não impedir? Se era apenas coincidência, por que a repetição constante da mesma figura? Alguns pesquisadores passaram a tratar o fenômeno como histeria coletiva, uma forma de o cérebro humano buscar padrões diante do caos. Outros defendiam que algo desconhecido estava em jogo. Independentemente da explicação, o Homem-Mariposa havia ultrapassado os limites de uma lenda local. Ele agora fazia parte de um imaginário global, sempre associado à ideia de que, antes do pior acontecer, alguém em algum lugar viu algo estranho no céu. E foi nesse cenário de medo e especulação que um jornalista decidiu mergulhar fundo na história. Seu nome era John Keel, e ele estava prestes a transformar a lenda em algo ainda maior. O nome dele era John Keel, jornalista, pesquisador e profundamente interessado em fenômenos inexplicáveis. Começou a investigar os relatos do Homem-Mariposa ainda na década de 1960, quando as histórias de Point Pleasant se espalhavam e geravam cada vez mais dúvidas. Keel não tratava o caso como uma simples curiosidade. Para ele, havia algo muito maior acontecendo. Ele viajou até a cidade, entrevistou testemunhas, reuniu depoimentos, analisou datas, locais e coincidências. Quanto mais investigava, mais percebia que os relatos não se limitavam a uma criatura alada. Havia também histórias de luzes estranhas no céu, aparelhos eletrônicos falhando, telefonemas misteriosos e visitantes incomuns surgindo logo após os avistamentos. Era como se diferentes fenômenos estivessem conectados. O resultado dessa investigação foi publicado no livro The Mothman Prophecies, lançado em 1975. A obra não apenas reuniu relatos, como também propôs uma teoria perturbadora. O Homem-Mariposa poderia não ser uma criatura biológica comum. Keel sugeriu que ele fazia parte de algo maior. Segundo o jornalista, existiriam entidades que caminham entre nós sem serem percebidas, seres que ele chamou de ultraterrestres. Não seriam exatamente extraterrestres, mas presenças de outra dimensão ou realidade capazes de se manifestar em momentos específicos. Dentro dessa hipótese, o Homem-Mariposa seria apenas uma dessas manifestações. A teoria dividiu opiniões. Alguns consideraram ousada demais, outros viram nela a primeira tentativa séria de explicar o fenômeno além da lógica tradicional. Mas uma coisa era inegável: o livro transformou a lenda em cultura popular. A partir dali, o Homem-Mariposa deixou de ser apenas uma história regional e passou a circular pelo mundo. Revistas, programas de televisão e debates começaram a discutir o caso. O mistério se expandiu. Décadas depois, em 2002, a história ganhou ainda mais alcance com o lançamento de um filme inspirado na obra de Keel.
estrelado por Richard Gere. A produção trouxe uma abordagem mais psicológica e atmosférica, reforçando a ideia de que o verdadeiro terror não estava apenas na criatura, mas na sensação de que ela aparecia por um motivo. Mesmo quem nunca tinha ouvido falar de Point Pleasant passou a conhecer o nome. E assim, entre investigações, teorias e adaptações, o Homem-Mariposa deixou de ser apenas um relato estranho. Ele se tornou um símbolo do desconhecido. Com o passar dos anos, o que antes era medo puro se transformou também em identidade cultural. Point Pleasant decidiu não fugir da própria história, pelo contrário, abraçou o mistério. Hoje, no centro da cidade, ergue-se uma estátua metálica de mais de 3 metros de altura representando o Homem-Mariposa. As asas abertas, o corpo musculoso, os olhos marcantes. Uma escultura que mistura fascínio e inquietação. O local se tornou ponto turístico. Existe também um museu dedicado exclusivamente ao caso. Lá estão reunidos recortes de jornais originais de 1966 e 1967, depoimentos escritos à mão por testemunhas, representações da criatura baseadas nas descrições da época e até materiais relacionados ao filme de 2002. Fotografias, teorias, documentos, um arquivo inteiro construído em torno de algo que nunca foi oficialmente comprovado. Todos os anos, no terceiro fim de semana de setembro, a cidade realiza o Mothman Festival. Moradores e visitantes se reúnem para celebrar a lenda que colocou o pequeno município no mapa mundial dos mistérios. Há palestras, debates, exposições e turistas curiosos vindos de diferentes países. É curioso perceber como algo que nasceu com medo acabou se tornando tradição. Mas apesar do tom festivo, o mistério nunca desapareceu por completo. Relatos esporádicos ainda surgem. Pessoas afirmam ter visto silhuetas incomuns, luzes estranhas no céu, figuras observando à distância. Nada que possa ser confirmado. Nada que possa ser totalmente descartado. O Homem-Mariposa permanece em uma zona ambígua, entre a fuloria e o inexplicável. Ele não é apenas uma criatura lendária, é um fenômeno cultural, psicológico e talvez, segundo alguns, algo além disso. E enquanto Point Pleasant transforma a história em memória viva, pesquisadores continuam tentando responder às mesmas perguntas que surgiram nos anos 60. O que realmente foi visto naquela estrada? E se o caso não se limitou àquela cidade, onde mais ele pode ter surgido? Porque há um detalhe que muitos consideram ainda mais inquietante. Os avistamentos do Homem-Mariposa não aconteceram isoladamente. Eles coincidiram com algo maior acontecendo nos céus. Enquanto os relatos do Homem-Mariposa se multiplicavam entre 1966 e 1967, outra onda de fenômenos estranhos era registrada na mesma região. Moradores de Ohio e da Virgínia Ocidental passaram a relatar avistamentos de discos voadores, luzes silenciosas cruzando o céu e objetos que desapareciam de forma repentina. Em 1966, diversas pessoas afirmaram ter visto OVNIs sobrevoando áreas próximas a Point Pleasant. Os relatos eram consistentes: luzes metálicas, movimentos impossíveis, ausência total de som. Ao todo, foram documentadas pelo menos 26 observações detalhadas do Homem-Mariposa nesse período entre 1967 e 1967. Testemunhas consideradas confiáveis, pessoas comuns, trabalhadoras, religiosas, sem qualquer histórico de invenções ou fraudes, mantiveram suas histórias mesmo sob pressão e descrença. Depois do final da década de 60, os relatos diminuíram drasticamente. O fenômeno pareceu desaparecer, como se voltasse à sombra de onde surgiu. Mas não para sempre. Em outubro de 1974, uma nova aparição foi registrada em Elma, no estado de New York. Uma figura alada,
olhos vermelhos, comportamento silencioso. O padrão permanecia o mesmo. Ainda assim, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Pesquisadores se dividiram. Alguns defendiam a hipótese sobrenatural, uma entidade que se manifesta em momentos específicos. Outros acreditavam na origem extraterrestre, conectando o homem-mariposa aos avistamentos de OVNIs. Havia ainda quem tratasse tudo como histeria coletiva, fruto do medo e da sugestão social, e uma última vertente sustentava a possibilidade mais inquietante, algo ainda desconhecido pela ciência.